Bom dia. A paz. Estamos chegando aqui. Hoje é dia 4 de 4 agosto. de agosto de 2026, terça-feira. Estamos aqui em São Paulo. O tempo está mudando, está começando a ficar cheio de nuvens, né? Falamos ontem e tá dentro. Tudo bem, amor. Tá dentro da programação. É que ela fica mexendo aqui. É que e eu tô não tentando sei... enviar no grupo para avisar as pessoas. E no calendário bíblico, aquele que nós estamos seguindo aqui por ordenança de Deus, nós estamos no 5º mês, mês de Ave, né? A gente lembra isso todo dia. Para aqueles que acompanham, né? Hoje é dia 21 de Ave, né? E aqueles que estão chegando agora, a gente lembra sempre, né? Para ir fixando, guardando, gravando, né? Olha, eu entrei. É que eu tô usando o seu para poder enviar para as pessoas. Então, tecnologia é engraçada, né? A fração, né, do Paraxá de hoje está no capítulo... Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13. É do 12, versículo 28 até o final do 13. Eita, tem bastante coisa. Por favor, faz uma oração pra gente. Então, Senhor Deus, nosso Pai Criador, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, gravando a sua palavra, né? Nós pedimos o seu entendimento, que o Senhor coloque as suas palavras na nossa boca e de qualquer irmão que também possa colaborar, estando aqui no ao vivo ou posteriormente na palavra que fica gravada na nossa página do Jardim de Oração, e que nós agradecemos muito pela colaboração de tantos amigos que também compartilham, assim como o grupo Geração Eleita, né? Que está sempre colaborando, divulgando e ministrando palavras de muita importância, né? Para todos que estão querendo alcançar a intimidade com o Pai, né? A Tami chegou! Oi, Tami. Bom dia. Bom dia. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Deuteronômio, a porção de hoje, a partir do versículo 28 do capítulo 12, né, diz assim: procurem obedecer rigorosamente a todas essas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus, então tudo correrá bem para vocês e para os seus filhos para sempre. Presta atenção. Rigorosamente, né? A gente tem que prestar atenção nas palavras, né? Quando ele diz rigorosamente, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Foco. Paulo, lá no Novo Testamento, falava exatamente isso. Isso foi sempre pregado por todos os profetas, né? E aí ele diz, geração após geração, para sempre. O Senhor, o seu Deus, eliminará as nações da terra em que vocês vão morar. Mas, quando vocês tiverem expulsado essas nações e estiverem habitando em suas terras, tenham cuidado de não imitar os seus cultos idólatras, depois das nações terem sido destruídas. Aqui ele pediu para eu alertar o seguinte: os escolhidos dele estão adentrando a terra prometida, a uma condição de vida muito diferente do deserto. Terão acesso a pessoas muito influentes, porém
não podemos, em virtude do ambiente, imitar os seus cultos idólatras. Quem cultua o dinheiro, o status, o poder acima do Senhor, o conforto. A nossa missão é outra. Oi, Dr. Luiz, bom dia. Vem ouvir a palavra de Deus. E a nossa missão é, entre esses povos, nós continuarmos a reunir os filhos de Deus e organizar os locais de refúgio. Só isso. Só isso. O foco é só esse. Cuidar das crianças. E não nos misturarmos. Tá? Então ele... Oi, Tânia, bom dia. Bom dia. Então ele continua aqui. Não perguntem a respeito dos seus deuses, dizendo: como é que esses povos adoravam os seus deuses? Vamos praticar os mesmos cultos. Não vamos praticar os mesmos cultos ou participar das mesmas festas, né? Então assim, todos os hábitos que o Senhor forjou na gente ao longo do deserto não podem ser esquecidos, né? Se você estava indo acordar cedo, dormir cedo, se você não gosta de passou a não gostar de lugares muito agitados, né? Não perca isso. Não insultem o Senhor, o seu Deus, desta maneira, porque tudo o que é repugnante ao Senhor e que Ele odeia, essas nações fizeram aos seus deuses. Até queimaram seus filhos e filhas no fogo, em sacrifício aos seus deuses. Obedeçam a todos os meus mandamentos. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. E sim, Oi, Mari, bom dia. Por mais difícil que pareça acreditar, que parece teoria da conspiração, existe sim uma elite, né, que faz sacrifício, sabe? E não só isso, né? Porque eu não faço esse tipo de atrocidade, tá? Mas não precisa ser literal. Quando você aceita aquilo que é imposto como uma regra de controle de natalidade, também é sacrifício. E você tem que pedir ao Senhor muito discernimento para você não sentar nas mesas erradas. Porque uma vez que você compartilha a mesa com pessoas que fazem isso, você está compactuando. Então, não sente nessas mesas. Como é que eu vou saber? Pergunta para Deus. Ele vai te incomodar, sabe? Então, assim, antes daquela lista daquele computador do Einstein ser divulgado, né, ser exposto, tudo que as pessoas falavam parecia loucura, mas não é. E isso é só uma pessoa. Exatamente. Então, escolhidos do Senhor, aqui todos os dias, né, pelo menos de segunda a sexta que a gente grava esses vídeos com a palavra do Senhor, e no sábado que a gente presta culto para Ele, a função é falar com os filhos de Deus. Essa é a nossa função, sabe? Foi para isso que Ele colocou a gente aqui. Então você, cuidado, porque ao adentrar a terra prometida, tudo isso virá de bandeja, toda essa convivência. E cabe a você pedir ajuda para o Senhor, a fim de ter discernimento para saber onde você pode estar, onde não, com quem você pode, com quem não. E se tiver com alguém estranho, que seja por um propósito do Senhor, com cuidado dele, que daí ele vai à frente. Do contrário, afaste-se, tá? Capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Se aparecer entre vocês... Falei aqui, obedeçam a todos os meus mandamentos, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Sim, né? Desculpa.
Capítulo 13. Se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos ou de um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou as coisas que ele previa de fato acontecerem, mas disser: venham, vamos adorar e servir aos deuses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Ah, Lígia, então quer dizer que o inimigo também faz milagres e prodígios? E dá sonhos? Sim, também. Aos nossos olhos, sim, porque eles são poderosos. Né? Então, o que dá para discernir aqui? Não deem ouvidos às palavras quando essa pessoa que está demonstrando isso adorar e servir deuses que a gente não conhece. E como é que faz para você saber, para você conhecer? Porque as ovelhas conhecem o seu pastor, né? Quando a gente tem relacionamento, a gente reconhece a voz da pessoa, entendeu? As pessoas podem colocar uma venda dos meus olhos, mas se eu estiver num local que o Ralph está falando, eu vou saber, aquele é meu marido, mesmo não enxergando ele, porque nós temos um relacionamento. Então, eu ouço a voz do Senhor todos os dias, o tempo todo. Portanto, se alguém vier com algo, por mais maravilhoso que seja, mas, não está adorando a voz que eu conheço, ou tem coisa estranha aí. Bom dia, Jaque, shalom. Bom dia. Então ele continua: pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, desde lá ele está avisando. O irmão Rubem. Que legal tê-lo aqui, querido. Venha mais vezes. Sigam somente o Senhor, o seu Deus. Temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos somente ao que Ele diz e não se afastem dele. Shalom, irmãos. Deus abençoe essa ministração. Amém. Amém. Fica por aí, né? Afasta a cadeira. Fica à vontade. O profeta que queira fazer com que vocês deixem os caminhos do Senhor terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Lembrem da palavra: quem não une, separa. Né? Peraí. O seu Deus que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Esse profeta tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. O mal será eliminado do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou irmã, o seu filho ou filha, a bem-amada esposa ou seu amigo mais íntimo lhe falar em segredo, sugerindo: vamos prestar culto a outros deuses, deuses que você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes, de um ou outro extremo da terra, não pare para ouvir, nem se deixe convencer. Isso é muito sério. Não importa, ninguém está acima de Deus na nossa vida. Ninguém. Não importa se é irmão, se é irmã, se é cônjuge, se é filho, se é filha, ninguém. E não pensem que agora que a coisa está afunilando, sabe, que o inimigo não vai usá-los. Nossa, ele vai usar mais ainda. Quem quer que seja, alguém que você ama muito, mas que não esteja servindo ao Senhor, oferece risco, sim. Então, precisamos estar firmes, muito firmes. Para quem viu as outras palavras da semana, eu cheguei a citar, e lógico, é sempre Deus falando por mim, que muitos vão querer aquelas pessoas que aparentemente aos olhos da carne são próximas, mas que Ele conhece a intenção do coração. Então, se a gente for tentar salvar com a nossa força aqueles que para os nossos olhos
nós gostaríamos que estivessem juntos e tirarmos os olhos do Salvador, de Jesus, nós não chegamos no caminho. Lembre de Pedro pedindo para Jesus: me leva para andar sobre as águas. E ele falou: venha. E Pedro tirou os olhos e olhou para a tempestade. Eles estavam no meio da tempestade. Jesus não tinha parado a tempestade, mas eles estavam no barco. E Pedro saiu para caminhar. Quando ele percebeu que ele estava caminhando, a mente falha. Ele estava caminhando sobre as águas, mas não tinha ninguém segurando a mão física dele. Ele olhou para os lados e afundou. Não pode olhar para a esquerda nem para a direita. Não tire os olhos do Salvador. É isso que ele está dizendo aqui. Pode ser alguém que caminha do seu lado a vida toda. Nós já alertamos isso. Mas se não entra na intimidade do Senhor e não escuta, e muita gente está preocupada aí em, mas como eu vou entender, saber que é Ele que está falando e tal. Não é de uma hora para outra, mas você tem que se entregar. Você tem que renunciar a algumas coisas, tipo, eu fico muito tempo aqui na internet, tá? Então fica na internet escutando a palavra. E não vendo fofoca, e não vendo outras coisas. Muitas vezes eu estou de madrugada, que eu tenho que acordar para dar mamadeira para o João e tal. E aí não volto a dormir de uma vez. Eu pego o celular e começa a aparecer vídeo da polícia, vídeo de perseguição, que é o que o João gosta, o que eu vivi. E aí eu começo e falo, bom, chega, para. Vou tirar isso aqui, que palavra que aparece? Se não aparece palavra nenhuma, busca uma. Busca uma e faz um estudo. É muito mais proveitoso do que você ficar distraindo a mente com coisas que vão te distorcer o entendimento. Né? Por falar no Bó, oi irmão Thales, seja bem-vindo, querido. Oramos muito por você, para que você se recupere logo. Viu? Que você esteja bem. Amém. O Senhor pediu para eu só repetir essa parte aqui. Então nós estamos em Deuteronômio capítulo 13. Se o seu próprio irmão ou irmã, o seu filho ou filha, a bem-amada esposa ou o seu amigo mais íntimo lhe falar em segredo, sugerindo: vamos, Rubem, verdade, irmão, intimidade é o segredo para reconhecer a voz do pastor. Irmão Rubem, a gente vai finalizar aqui. Eu não sei o tempo que você tem, mas papai estava falando aqui para você dar uma palavra aqui na live, se for da sua vontade, né? Se ele testificar. Pergunte para ele, né? Seria um prazer. Aí ele continua: vamos prestar culto a outros deuses que você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes, de um ao outro extremo da terra. Então, se qualquer pessoa amada falar isso para você, não importa, não pare para ouvir, nem se deixe convencer. Não tenha pena dele, não poupe a sua vida nem o proteja, mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a sua mão contra essa pessoa para matá-la. Gente, a gente está aqui no Antigo Testamento, tá? Vamos ter olhos espirituais. O matar afasta. Isso. Né? Ele falou que vai precisar sair. Também entendi e ler essa porção hoje. Deus abençoe todos vocês. Amém. E conceda sabedoria. Obrigado por participar aqui, irmão. A casa é sempre sua. Essa pessoa será apedrejada até a morte porque tentou afastar você do Senhor, o seu Deus, que tirou Israel do Egito, daquele lugar de escravidão. O Rubem está falando: não vou conseguir, meus queridos, mas certamente acontecerá em breve. Honrado pelo convite. Amém. Com certeza. Versículo 11: e todo Israel tomará conhecimento do pecado cometido. Todos temerão e ninguém repetirá essa maldade. Fica na paz do Senhor, irmão. Porque levar alguém para o mau caminho, gente, é maldade, né? Se alguma vez vocês ouvirem dizer que numa das cidades recebidas pelo Senhor, o seu Deus, para sua moradia, homens malignos fizeram sugestões pecaminosas e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses,
deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e fazer uma investigação cuidadosa para ver se isso é verdade. Se, de fato, for verdade, ficar comprovado que se praticou essa coisa horrível entre vocês, certamente matarão com a espada todos os moradores daquela cidade. Só lembrando, o que aconteceu com a tribo de Rúben? Quase foi... Não, Benjamim. Benjamim, desculpe. Quase foi extinta. E demorou décadas para retornar ao que era, porque se desviou do caminho pelo pecado. Na verdade, até chegar em Saul, que Saul era da tribo de Benjamim, eu lembro que quando Saul foi ungido por Samuel, ele falou, mas por que eu que vim da menor das tribos, né? Ainda estavam se recuperando. Ainda está. Então ele continua, toda ela será destruída completamente com tudo que nela houver, tanto os seus moradores quanto os seus animais. Depois ajuntem todos os bens deles no meio da praça principal e queimem a cidade com todas as posses deles. Isso será como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e nunca mais voltará a ser reconstruída. Lembra do que aconteceu com aquele que se rebelou no deserto? E os seus familiares e todas as tendas, os animais foram engolidos pela areia? Além disso, ninguém guardará nada dos bens que foram condenados para a destruição, para que o Senhor abrande a sua ira e trate vocês com bondade e compaixão, e multiplique o seu povo, como prometeu sob juramento aos nossos antepassados. E isso ocorrerá somente se obedecerem ao Senhor, somente se o obedecer. seu Deus, guardando todos os mandamentos que estou lhes dando e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Né? Então é aquilo, né? Ele está frisando, repetindo, citando, sempre a mesma coisa, nada mudou. E lá no Novo Testamento a mesma coisa, Jesus vem, é Mateus 5 ou Marcos 5, uma coisa assim. Mateus 5. Que ele diz, eu vim para cumprir, eu não vim para mudar. Versículo 17. Uma palavra, um ponto, uma vírgula, e quem o fizer está incorrendo nestes erros. Ele né? pediu para a gente falar mesmo. Aqui é Mateus 5. É o 17 mesmo. 17. Estou com a memória boa. Eu não, né? Ele que cantou aqui para mim. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé, até que meu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam, não é só ensinar, tem que praticar, serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. Então, e aqui ele fala, ele continua dizendo assim, que ele está subindo a régua da exigência, né? Ou seja, de acordo com a lei de Moisés, a regra é, não mate. Não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta vocês ficarem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Aí, vamos ponto a ponto. Vocês acabaram de verificar, e a gente lê lá em Deuteronômio que ele diz, se o irmão ou a pessoa mais próxima fizer você se desviar do caminho, naquele tempo, mate, apedreje, né? Afaste. E aqui ele diz, não é a forma. A gente tem que ter um olhar muito mais profundo do que o que a gente está na carne. Quando uma palavra confronta a outra,
no nosso entendimento, é porque a gente não entendeu nada. Presta bem atenção. Ele diz, não matarás. Mas o próprio Deus diz, não fique junto com quem te desvia do caminho. Existe uma diferença muito grande em tomar a justiça nas próprias mãos e obedecer a lei daquilo que ele deu. Liz. Oi, Bom Liz. dia, Bom minha dia. irmã. Por quê? Porque quando você pega versículos aleatórios e distorce por uma narrativa, naquela que te convém, né? E isso a gente assiste em muitos lugares hoje em dia, no mundo afora. Muitos pregam daquilo que é o entendimento, daquilo que eles querem passar como nós entendemos a lei. Mas vocês praticam a lei? Vocês afastam aqueles que nos afastam do caminho correto? Ou vocês estão pregando só, de novo, o que está em Deuteronômio, os alertas? Cuidado com esses profetas que fazem maravilhas, mas que querem só o bem bom, né? E é importante a gente entender que qualquer tipo de ação, ela deve sempre vir com a anuência do Senhor. Então a gente não obedece as coisas às cegas, né? Se o Senhor falar, conecte-se com tal pessoa, você vai se conectar. Se o Senhor falar, afasta, é para afastar. Porque Ele conhece todas as conversas, Ele escuta tudo, Ele conhece todos os corações. E a gente precisa confiar no que Ele está direcionando, né? A Alice falou que só tem 10 minutos. Não tem problema não. Tem problema, Ele multiplica esses minutos durante o dia. Ele pediu para que a palavra de hoje em Revelação seja o capítulo 5. Tá? Então vamos à Revelação. Eu vou pegar aqui do comecinho dele. Uhum. Então Mateus capítulo 5 diz assim: um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu a encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. É igual o Tiago, né? Fica contente. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês, né? Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que lindo isso, o Papai. Que louvem o Pai. É tão gostoso eu escutar que o Criador do Universo é meu Pai. Nosso Pai, Pai de vocês. É muito lindo. E aí ele fala, aí vai naquela parte. Ele repete: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Eu não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra,
a menor letra ou menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja de seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Porque está lá na palavra, né? Quando você está impuro, você transfere essa impureza para aquilo que você está ofertando a Deus. E outra, nós não temos o poder de contaminar o que é do Senhor, mas o fogo do Senhor é fogo consumidor. Então, se a gente vai para o altar dando brecha, quem está em risco é a gente, né? E que altar é esse? É um altar físico? Não. Todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, sem que a gente acerte nossas contas, nós estamos em risco, sabe? De por uma brecha o inimigo contaminar aquilo. Um passarinho lindo. Peraí, vamos lá. Chegue depressa a um acordo com seu inimigo antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo, né? Aqui, de novo, né? Estamos é o Senhor Jesus falando sobre isso. Então, ser levado ao tribunal o que está passando aqui que ele não está deixando eu falar. Tudo celestial, não é material. Ele está dizendo na linguagem que o povo ali entendia, né? Hoje, o entendimento já sofreu algumas alterações de maturidade. A humanidade, os filhos já amadureceram o bastante para entender que essa palavra não é material, é celestial. É do lado espiritual. Então, devedores não é de dinheiro. Aqui tem um monte de gente aí com problemas financeiros e tal, acho que quem não tem, né? Mas o problema não é este. O problema é quando você acusa alguém injustamente sem ir buscar a Deus em primeiro lugar, deixando a sua raiva predominar. Raiva, sentimento humano, são as brechas que o inimigo usa. E como que ele alcança essas brechas? Falando na sua mente coisas que podem te levar a pensar, imaginar, idealizar coisas que não aconteceram, ou até escutar algo distorcido. Determinada pessoa falou tal coisa. Falou mesmo ou você escutou? Porque sempre tem os dois lados. A língua da cobra, ela é assim. Ela pode falar o mal pregando o bem, ou invertido. Ela pode pregar o bem idealizando um mal que vai prevalecer para o interesse dela. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele já disse:
nos finais dos tempos, onde nós estamos vivendo agora, tudo isso vai acontecer no sutil. E o inimigo, ele tem poderes, ele sabe das coisas, da nossa dificuldade humana e dos nossos sentimentos e machucados. Ele vai pegar no calcanhar. E muitas vezes a gente não está preparado espiritualmente, forte na fé, o bastante, e se deixa levar por ansiedade, por eu estou depressivo, e tantas outras coisas, né? Que hoje a gente olha a expectativa do que pode vir a acontecer, tá? É expectativa, não aconteceu ainda, você está sofrendo por antecipação de um negócio que pode ser que sim, pode ser que não. O que ele estava tentando elaborar aqui comigo é o seguinte: quando o nosso nome é citado no tribunal, assim como o de Jó foi citado, né? Nós temos o advento de contarmos com o nosso maravilhoso advogado. Por quê? Porque todos nós ainda estamos na carne, e a nossa carne é corrupta, e ela sim, ela pode sentir raiva, ela pode... Tudo quanto é sentimento humano que vem do coração enganoso do homem, certo? E que o nosso espírito, por mais forte que ele esteja, eventualmente ele ainda está preso nisso. Assim, por exemplo, como Elias, que tinha acabado de cumpriu uma missão gigantesca, né? Desce fogo do céu. Exato, e depois saiu correndo amedrontado para a caverna, querendo morrer só porque Jezabel ameaçou ele de morte, né? Então, grandes profetas passaram por isso, porque nós não passaríamos, né? E aí, mas esse recurso, né, do nosso advogado é que é algo maravilhoso. Porque à medida que a coisa vai afunilando, como a gente falou no começo do culto, da live, os ataques vão aumentando de forma gigantesca e sutil, certo? Logo, a gente precisa apresentar a nossa fé, porque é a nossa fé que vai nos salvar, não é? A nossa fé que o Senhor morreu por nós, Ele derramou o sangue por nós, e por isso Ele conservou a nossa inocência, a inocência do nosso espírito, sabe? E uma vez que a gente usa desse recurso, não tem mais o que o inimigo fazer, sabe? Ele desarma todo tipo de ataque, tá? E vão ter ataques cada vez mais. Tenham consciência disso. E aqui ele diz, nessa passagem que nós estamos lendo, ele disse: se vocês estão sendo afligidos, perseguidos e tal, festejem. Como assim festejem? Né? De novo, olhar humano e olhar espiritual. Por que o inimigo se preocupa tanto em correr atrás de peças tão insignificantes como nós? Alguns não tem problema nenhum. Por que será? Porque estão pregando aquilo que ele designou e estão usufruindo das benesses que ele dá na terra. Porque ele é dono da terra. Ele virou para Jesus no deserto e falou: esse reino foi me dado e eu posso dá-lo a você. É só você me adorar. Proste-se, me adore. Para quê que ele queria o reino se o reino já era dele? Ele é o herdeiro. Eu não preciso disso. Quem manda é meu pai, né? Né? E essa... Desculpa. Não, só finalizando aqui, deixa só eu... Aí ele diz... Eu perdi o fio. Depois o papai... Depois ele lembra. Quando você tem um bom advogado, você precisa ficar falando? Não. Né? Então, durante todo o nosso deserto aqui, o Senhor sempre... Só abaixa um pouquinho o ombro, meu amor. Obrigada. O Senhor sempre nos pediu: olha, vocês vencerão pelo silêncio. E, gente, uma pessoa colérica como eu, mandar ficar quieta,
É a coisa mais difícil da vida, entendeu? Mas quem tem um bom advogado não precisa ficar se justificando. E isso não tem a ver com você não ter misericórdia ou compaixão com o irmão, que às vezes pode estar sendo usado. Não, é porque você não tem que dar a atenção para aquilo que está por trás. A nossa briga não é contra a carne, é contra o que está por trás, manipulando as pessoas nas feridas delas e nas nossas também. Então, quando a gente porventura escorregar, sabe, quem quer que seja que a gente esteja ali atingindo, essa pessoa também precisa vencer pelo silêncio e acionar o nosso advogado, porque o advogado não é só meu, não é só do Ralph, não é só da Mariana, não é só do Thales, entendeu? Nosso advogado é de todos, contra o inimigo que fica nos cutucando uns contra os outros, sabe? A Mariana, tão bonitinho ver esse revezamento de vocês. Né? Quando a peteca cai, o outro pega, né? Tem que ser assim, então, que a idade vai chegando. O inimigo, né? Como ela disse, ele se preocupa. Essa é a linha de raciocínio aí que eu vou pegar de novo. Por que ele se preocupa tanto em atacar? Por que ele se preocupa tanto? E alguns, como eu estava dizendo, alguns têm as suas benesses e a gente olha e fala, poxa, eu me sacrifico, trabalho tanto e não sei o que e não consigo alcançar. Sim, tem as brechas, tá? Mas tem as forjas e tem as provas, tá tudo aqui na palavra. Só que os dele estão tranquilos, né? Eles estão tranquilos porque, em primeiro lugar, eles estão buscando aquilo que é de Deus, aquilo que é do Pai. O restante, eles têm a certeza na promessa que vai ser acrescentado. Já está na palavra. Busque o meu reino, as coisas do meu reino, e o restante lhes serão acrescentados, mesmo que seja aqui, enquanto estiverem aqui. Por quê? Porque aqui é uma missão. E se ele trouxer isto, não é para nós, a gente vai acabar usufruindo alguma coisa, mas a gente não pode se perder, como está ali na palavra. Não se perca. Por quê? Porque quando a benesse chegar por intermédio da bênção, não é para nós, não é por causa de nós, é por causa da missão que ele deu para que a gente realize. E aí a busca por estes outros que também precisam ser resgatados, essa benesse serve para esta missão. E o inimigo não quer que isso aconteça. Aí chega aqui. Por que ele se preocupa tanto em atrapalhar o caminho? Porque ele quer prolongar o tempo dele como o líder, o dono. Só que existe um tempo. E esse tempo está se esgotando por essas e outras que a gente está vendo tanta atrocidade, tantas perseguições em tantos lugares. E ele diz: aqueles que não me negarem e que derem a sua vida e o seu sangue aqui, estarão comigo lá. E vão vir com ele na tomada. Ele diz aqui, versículo 27 do capítulo 5 de Mateus: a lei de Moisés diz, não cometa adultério, porém eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração já cometeu adultério com ela. Olha só. É pesado. Portanto, se o seu olho e o olho com o qual você enxerga melhor faz você pecar, arranque-o e atire-o para longe. É melhor que seja destruída uma parte de você do que o corpo todo ser lançado no inferno. E se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Isso se aplica a tanta coisa. Ah, a pessoa é descontrolada com cartão de crédito. Quebra! Para de usar. Eu já fiz isso. Entendeu? Ah, mas eu tenho vício no Instagram. Desinstala o aplicativo. Entendeu? Ah, como que eu vou ficar? Tem outras formas. Então ninguém tá falando para arrancar literalmente um braço, uma perna, uma mão, não é isso. É, tá? aquilo que é o tropeço, né? A Lê que chegou, bom dia. Bom dia.
A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio, tá? Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Vamos lembrar, vamos conectar, porque a Bíblia ela não é entendida de forma isolada. Então a gente tem que conectar esse versículo com aquele outro que o Senhor diz: o que Deus une, o homem não separa. Mas vamos de novo. Ele mandou eu repetir umas 50 vezes isso, sabe? O que Deus une. Não é a escolha dos olhos. Então, sabe? Tava lá na minha adolescência, nem conhecia Jesus ainda. Me uni a uma pessoa, casei pela minha própria vontade, a minha própria escolha. Não perguntei para Deus se era para eu fazer aquilo, entendeu? E aí comecei a frequentar uma igreja e tal. E aí o pastor falou, e detalhe, ao longo desse casamento, eu fui começando a sofrer injúrias, sofrer violência, né? Tô indo para um extremo aqui, ok? Mas eu escutei do pastor que não posso me separar por conta desse versículo aqui, entendeu? Que não pode, senão eu vou... E que se eu separar e eu ficar com outra pessoa, eu vou estar cometendo adultério, entendeu? E aí o que acontece? Um monte de homens e mulheres, porque homem também sofre violência, por incrível que pareça, tá? Pode ser violência física, emocional, patrimonial, né? Muitas pessoas aí presas, né? Dentro de relacionamentos tóxicos, sim, pela própria escolha, né? Mas que não conseguem se desvencilhar por interpretações erradas. E esse vídeo aqui vai ser polêmico, vai ficar gravado, entendeu? Porque pode salvar muita gente dessas amarras, ok? Então, não é algo fácil de entender, mas a gente precisa realmente levar isso muito a sério. Isso aqui que Deus une, o homem não separa. E o que Jesus está querendo dizer aqui olha só, vocês precisam começar a consertar a vida de vocês, ter intimidade com o Pai. Porque uma vez que vocês têm intimidade com o Pai, vocês estarão com as pessoas certas. E quem são as pessoas certas, perfeitas? Não, aquelas que estarão buscando a Deus junto com vocês. E vocês vão se encontrar em Deus todos os dias, todos os momentos, para não dar voz para a carne, porque a carne, quando um casamento está baseado só na carne, todo tipo de atrocidade pode acontecer, sabe? Tem um entendimento muito simples. Ele está dizendo: siga as leis de Moisés. Eu não vim mudar nada. Nas leis de Moisés, ninguém se casava antes da escolha. Ninguém se relacionava ou tinha filhos antes do casamento. Ninguém tinha adultério e tudo mais sem consequência. Então, quando você pega este versículo e distorce ele 2000 e tantos anos para frente, onde nós estamos agora, só com a linha humana de entendimento atualizado, sem ver o que estava lá atrás na raiz da lei, você está distorcendo. Por quê? Eu casei, eu estou falando aqui, eu casei, mas casei grávida, adolescente e tudo mais. Conhecia Deus? Eu batia cartão só na igreja e tal. Por quê? Porque meus pais iam, eu ia também e tal, e tudo bem. Saía da igreja e ia para a domingueira. Tinha Espírito Santo? Né? Casamos por compromisso humano. Ele autoriza. Por quê? Porque disto vem bênçãos que são filhos e tem a responsabilidade de você cuidar.
Peraí, eu vou ter que... Ele permite, por respeito ao livre-arbítrio, mas já que está fazendo o que ele não recomendou, ele também transforma a maldição em bênção. E aí vem os filhos. Então ele sempre vai fazer do limão uma limonada. Sempre. Né? E veio as bênçãos, né? Que você teve nos seus casamentos. Então, é que ela sempre, né, tem que colocar o mais, mas ela não espera eu acabar a linha de raciocínio, Tá que bom. é da minha vida, né? Então isso tudo aconteceu comigo e é um testemunho que ele me cobra para dizer sempre que eu permito, você tem a escolha, mas eu não quero te perder. Então, até você chegar na beira do abismo para cair, eu vou dando uma corda. Mas se chegar muito perto ali, eu sei que você tem uma aliança e ainda não acordou para cumprir aquilo que você prometeu para mim antes de descer, por enquanto é só teste. Por enquanto é só ensinamento. E isso tudo você vai levar para o resto da sua vida para ensinar outros a não caírem. Para ensinar os seus filhos a não errarem como você, né? Para me buscar antes de você não se perder. Estou só conectando a bateria aqui que estava acabando. Para você ensinar as crianças antes, assim como está lá em Eclesiastes 12, né? Busque busque é jovem, a Deus, né? enquanto é jovem, porque depois, quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? Tem alguém falando as coisas? Não, o pessoal entrando de novo. Ah, tá. Pode? Mas é isso. Essa parte dá uma pregação ou duas até. Então, vão deixar nesse entendimento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas você foi buscar o que Deus queria para você? Você perguntou? Né? Você não só perguntou, você esperou a resposta? Porque muitas vezes você pergunta, não vem resposta, eu vou decidir. Se ele ficou quieto, ela não faz nada. Se ele ficou quieto, é para te treinar paciência. Às vezes a gente mesmo, esperando a resposta, a gente finge que não ouviu, né? Aí você fala, eu escutei direito, foi ele mesmo e tal. Pede testificação, 1, 2, 3, Abraão lá. Gideão. Né? Não. Gideão também. Gideão sim. Né? Tem muita gente aí. Tira. Não, tá bom. Não, tem muito ainda. Deixa só os 300. Só para fechar também que ele tinha pedido para falar aqui. Quando você não está na promessa que o Senhor que você fechou com o Senhor antes de estar aqui, separação é livramento. Também tem essa. Então, se você não está com a pessoa com quem você convive no céu e está com outro, aí é que você está em adultério, não o contrário. Então, para pensar nisso, né? Todo tipo de aliança feita só pela vontade da carne, vocês podem perceber, tá tudo sendo desfeito numa aceleração gigantesca. Papai do Céu tá botando tudo em ordem. Eu tô assistindo com vários casais que nós acompanhamos, mais pessoas aleatórias assim na internet, que a gente tá vendo, aqueles que realmente estão entregando a vida ao Senhor, o Senhor tá botando tudo em ordem, entendeu? Será que tem eu me uni com uma pessoa que não é de Deus e tudo mais? Não. Muitas vezes são todos filhos, mas não estão no alinhamento correto para aquilo que ele quer. Não, você falou uma coisa importantíssima agora, que é o seguinte: nem sempre o sinal de que aquela pessoa não foi a que Deus escolheu para mim é porque a pessoa é má ou porque não tá bom o relacionamento. Isso, tem nada a ver. Isso. Pode estar maravilhoso. Pode ter entendeu? missões distintas. Exatamente. E eles não vão conseguir cumprir se tiver
alinhado com quem ele não decidiu. Enquanto eu também vejo casais em pé de guerra, mas que sim, tem o dedo do Senhor ali, só que eles estão sendo forjados. Também. Entende? E tem aqueles que estão juntos há muito tempo. Tipo, Senhor, tô cansada de bagaceira, né? E eu quero agora parar de escolher. Eu tenho dedo podre, não é possível. Por favor, escolhe aí pra mim. Aí ele pegou o melhor que ele tinha e mandou, né? Lógico. Ai, Senhor. Ele passou na fila da humildade umas 10 vezes, né? E aí, o que acontece? O Senhor começa a me dar sonhos primeiro, para depois, né, eu conhecer o Ralph pessoalmente e ao mesmo tempo o Ralph fazendo os mesmos pedidos, né? Passa, sei lá, 10 anos, a gente se converte, quer dizer, a consciência chega, assim, né? Aí a gente respira aliviado. Caramba, né? Sempre foi você. Que bom, não vai precisar separar. Entendeu? Mas houve um momento da gente ter palavra errada de pessoas, né, religiosas. Que tem um entendimento diferente, né? Exato. E que por pouco, né? Se a gente não tem a intimidade de escutar e falar, não, eu escutei isso, é isto aqui. Vamos aguardar o destrinchar deste processo para clarear. E aí vem as mensagens, não só para nós, mas de outros irmãos e de outras pessoas que nem sabiam da história e testificam. E nem todo profeta que vem e fala algo, você precisa seguir a risca, porque nem sempre a pessoa está mal intencionada também. É só que aquilo serve para ela, né? E você, tendo intimidade, você tem que fazer o filtro para saber se aquilo serve para você, se testifica em você. Vamos. Versículo 33 de Mateus 5. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés. Você não deve quebrar seus juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém eu digo, não façam juramentos de forma alguma. Até mesmo dizer juro pelo céu é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus o estrado de seus pés. E não jurem, por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digam, juro pela minha cabeça, porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Digam simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. Isso é seríssimo. Então, olha só. Esse fofo aqui, com 18 anos de idade, vai lá perante um padre e fala, eu juro ficar com você até que a morte nos separe. Entendeu? Vocês acham que o inimigo não vai pegar essa brecha? Vai esfregar. Claro que ele vai. Por quê? Porque o mundo espiritual é legal. Tudo que a gente fala, entendeu? Tudo que a gente assina tem um peso gigantesco. Lembra da frase? Tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal. Exato. Mas, o que acontece? E a gente não teve paz até um determinado ponto da vida. Quando a gente se converte, a gente assume Jesus como nosso Salvador, adotamos Deus como Pai, tá? É o sangue de Jesus lavando tudo isso, né? Ele perdoa todo o tempo de ignorância, sabe? E aí agora é uma nova página. É outro processo. Tudo aquilo que aconteceu na vida de vocês antes, tá? Esquece, mas a partir de agora vocês têm uma responsabilidade gigantesca. Não jurem mais. Entendeu? Não, ou é sim ou é não. Então, todos vocês que já entregaram a vida para Jesus, não dá mais para ficar vacilando. Não dá brecha. Não dá brecha, porque o que ou seja, a sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Porém eu digo, não resistam ao perverso.
Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Porque, gente, não tem coisa que mais alimenta o plano espiritual, ou seja, né, as potestades, os principados, do que sofrimento, do que um ficar revidando o outro, do que ficar discutindo, arranjando pelo em ovo, sabe? Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque ele envia a luz do sol, tanto para os maus como para os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta disso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso com seus amigos. Em que vocês serão diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. Ou Eliane, ou santos, como o seu Pai é santo, depende da tradução, né? E esse lance de amar os nossos inimigos, a gente tem que entender o que é o amor fraternal e o que é bajulação, tá? Então, amar, servir, cuidar aquela pessoa que às vezes ainda está na carne, como você também já esteve. Shalom. O convite te obriga a ter intimidade que você teria com um amigo. Não. Existem vários tipos de amor, né? Vários tipos de degraus de intimidade. Pode acontecer dessa pessoa que até então está parecendo um inimigo na sua vida, mas que você está ali amando e servindo, o Senhor trabalhar tanto na vida dela que ela venha ser um super irmão. Glória a Deus por isso, sabe? Mas enquanto isso não acontece, não deixe de amar, sabe? E não permita que o inimigo estrague a missão que o Senhor está querendo que você faça. A gente tem que ter um entendimento de que amor não é sentimento, é decisão. Muita gente confunde com aquele coraçãozinho, estou amando. Será que é uma vontade de ficar junto só com alguém que você tem uma afinidade, seja ela qual for? Será que é amor mesmo? Porque levando nas leis de Moisés, muitos casamentos que foram escolhidos por Deus ali naquela época para um ficar com o outro, eles decidiam amar porque a escolha de Deus vinha antes da decisão de vontade humana. Se Deus escolheu para que eu e esta pessoa fiquem juntos, eu decido amar para fazer a missão que Ele destinou a nós como casal seguir junto, né? Então a gente tem que prestar atenção. Quando Ele diz ame o seu inimigo, não está dizendo para ele pegar o seu inimigo e trazer para casa, né? Conviver com ele, fazer café da manhã. Não, vamos acordar, né? Não deseje o mal para ele, porque se você deseja o mal, ele volta para você. Sabe a lei do retorno? Essa é uma lei verdadeira. Então isso é um código de Jesus aqui. Você trouxe exatamente a semente certa. Se eu dou amor, o amor volta para mim. Mas se eu fico correspondendo àquilo que a pessoa está fazendo, vai voltar também. Então Jesus falou, seja esperto. É aquilo que ele disse também. Se você está irado com um inimigo, decida e entregue para mim,
né? Porque senão você vai ficar segurando a brasa na sua mão e vai queimar a sua mão. Mas quando você entrega para mim e cuida como você gostaria de ser cuidado, independente do que vai vir de retorno para você, né? O que interessa é você estar comigo e não com a outra pessoa. Entrega as suas dores, entrega a injustiça para mim e eu vou cuidar. E aí você, fazendo isso, você vai colocar uma coroa de fogo, de brasa ardente na cabeça do seu inimigo, porque ele não vai entender nada. Fora que o amor do Senhor é constrangedor, né? Oi, Maiara, bom dia, Maiara. paz. Por último, quando a gente volta só um pouquinho lá naquele versículo que o Senhor fala sobre... Ai, peraí, perdi. Ele vai me ajudar. Tinha um monte de os passarinhos fazendo uma bagunça aqui. Tá voando pra lá e pra cá. Que daí... Mas tá bom. Eu falo em outra live. Bom, a gente também já estendeu, eu não enxergo aqui o tempo que a gente está aqui já. 10h30 já. Então, eu acho que para hoje tem muita coisa para ser estudada, de ser destrinchada, né? E durante o dia, para quem só logo. Como é legal ver a dinâmica da Trindade, né? Porque se ele fala assim, se você vai subir um altar para o seu pai, né? O pai, ele quer que você esteja com tudo certinho com seus irmãos. Mas até chegar no pai, você tem ali o discernimento e orientação do Espírito Santo, né? E você aciona Jesus para ir lá trocar ideia, porque Jesus é teu advogado. Né? Então você não vai falar direto com a pessoa. Você fala, Jesus, o negócio tá feio, entendeu? A pessoa não tá me escutando. Então faz aí, né? Intercede por mim. Intercede por mim. Porque eu tenho que ir lá ofertar meu coração pro papai, entendeu? E eu não posso ir impura, eu não posso ir, né? Sem ter resolvido. Mas eu não consigo resolver sozinha. Então, me ajuda. E Jesus vai. Já aconteceu, gente, de eu estar, sabe, em contenda. E aí, Jesus o Espírito Santo me inspirar a escrever uma carta para a pessoa. Com tudo que ia no meu coração, tudo aquilo que eu tinha vontade de falar, pronto. Eu escrevi. Aí eu falei, Jesus, vai lá, por favor, leva essa carta pro coração da pessoa. Né? Claro que Jesus vai lá, deixa a carta cheirosa e tal, entrega. Eu sonhei com a pessoa, eu sonhei que a gente estava fazendo as pazes, né? E aí, depois de um tempinho, pronto, veio a ligação e a conversa foi bem amena, sabe? Bem melhor do que eu imaginava. E aí sim eu consegui ir lá falar, papai, tá vendo? Obrigada. Muito obrigada. Olha só, o Espírito Santo me cutucou, Jesus levou a cartinha e agora eu tô aqui de boa para conversar com o Senhor, sabe? Então, assim, os três são um só. Não existem três deuses. Ninguém aqui tá falando de mais de um Deus, não. Ele só se manifesta de formas diferentes para nos ajudar. Então, né, finalizando hoje, a gente agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder dividir com todos os que estão ao vivo ou que vão escutar a palavra. Agradecemos a todos que estiveram com a gente aqui, né, destinaram um pouco do seu tempo dessa manhã para escutar também um pouquinho, né? Agradecemos todos os irmãos, né? Participação do Ruben lá de Portugal, né? Mesmo que seja rápida, né? Uma hora a gente consegue fazer um ping-pong aí, um bate-papo, né? Até pelo fuso horário, né, ser diferente, mas que legal. E o Pai vai aproximando todos, né?
A gente percebe que o momento que nós estamos vivendo hoje é de aproximação dos filhos dele. Ele está unindo todos. E a gente agradece por essa oportunidade de estarmos convivendo, conhecendo e dando passos para que a gente possa estar juntos em Cristo, né? Nas novas fases e etapas desta missão que Ele destinou a todos nós, né? Obrigado, Senhor, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Amém. Fiquem com Deus.